Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, Juízes capítulo 6, o verso de número 12. Apenas esse versículo, depois você poderá estar assentado. Juízes capítulo 6, o verso número 12. Amém? Juízes capítulo 6, o verso de número 12 diz assim: Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Vamos ler juntos? Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Amém? Diga assim: o Senhor é comigo, porque eu sou valente. Amém? Pode estar assentado. Queria deixar uma palavra para você hoje e para sua meditação. Depois da morte de Josué, preste atenção nisso daqui para você entender o contexto do que a gente vai falar. Depois da morte de Josué, lembra-se disso? O povo de Israel estava no Egito, sai do Egito, liberto por Moisés. Todos aqueles eventos do mar, lá do deserto, estabeleceu o tabernáculo, chegou na beira do rio Jordão, 2 tribos ficaram para um lado, outra tribo entrou para dentro, foram conquistando os seus territórios, e o povo se estabeleceu na terra, e Josué morre. Depois da morte de Josué, por 300 anos, mais ou menos, o povo ficou cada um fazendo do seu jeito, cada um servindo e cuidando da sua maneira. Não havia assim um líder da nação inteira. Cada um ia fazendo as coisas da sua maneira. E havia um movimento cíclico no povo. Então, sempre acontecia assim: o povo obedecia a Deus por um determinado tempo, depois o povo se afastava de Deus, e como um alerta para esse povo rebelde, Deus permitia então que aparecesse algum tipo de opressão, e ela geralmente era feita por algum vizinho, que estava ali por perto. Entrava, roubava as coisas, prejudicava, fazia uma série de coisas lá. E aí o povo se arrependia, pedia libertação, e Deus mandava então os juízes. Então você vê no livro de Juízes uma série de juízes que são levantados de tempos em tempos, quando o povo se arrepende, clama a Deus e busca a face do Senhor. Então isso vai acontecer por um determinado tempo. E a Bíblia cita alguns deles, não temos a certeza se ficou algum de fora, mas os que estão aqui, cada um deles tem uma história interessante para nós, algo para a gente aprender. E hoje eu quero tirar da vida de Gideão, que é esse que nós vamos falar hoje, algumas lições para mim e para você, que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a situação que o país está vivendo hoje, tem a ver com nossa família, tem a ver com a igreja, uma série de coisas. E o Senhor, então, chama esse homem. E a primeira questão que eu posso dizer para você, que eu aprendo com ele, é que a gente fica pensando, se o anjo do Senhor chega e chama Gideão de homem valente, ele era um homem valente ou ele era um sujeito tímido? O que vocês acham? Porque o tempo todo você vê ele titubeando entre as questões aqui. E o texto vai dizer para nós que
os midianitas, eles estavam oprimindo Israel já por 7 anos. O que eles faziam? Eles não ficavam entrando lá toda hora, mas quando a colheita estava sendo retirada, então eles entravam e roubavam a colheita. Quando os animais estavam gordinhos lá, eles entravam e roubavam. Eles roubavam o azeite. E eles iam em bando. Imagine você, o povo de Israel, tudo dividido em pequenas chácaras e sítios lá, não tinha como se defender. Chegava lá 30, 40, 50 homens, levava tudo. E Gideão, na sua família, ele pega um pouco de trigo e vai para dentro de um lugar que se fazia azeite, lugar fechado. E a única maneira que eles tinham era esconder comida. Tinha que esconder a comida. Colhia, escondia, enfiava em buracos, em coisas assim, porque se eles viessem roubar, roubavam o que eles conseguiam ver. Eles o que estava escondido não levava. Era a única maneira que tinha do povo sobreviver naquela época. E ele, então, numa dessas situações, trabalhando com medo do inimigo, sem saber o que fazer, sem saber qual seria a segurança do dia seguinte, o que vai acontecer depois, né? Escondendo, com medo do inimigo. Nós estamos vendo uma época que os cristãos estão perdendo o sono com medo do inimigo, com medo do que vai acontecer. Parece que as 366 vezes que a Bíblia diz, não temas, dá uma para cada dia do ano e sobra uma para o ano bissexto. Na Bíblia tem 366 vezes a expressão, não temas. Parece que some da Bíblia. Some. Vai perder tudo, vai desaparecer, vai sumir. E eu encontro na palavra do Senhor algumas expressões que me confortam o coração. Uma delas é esta: nunca foi visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para realizar isso aqui? Deus não vai desamparar você, meu irmão. Deus não vai te deixar sozinho. E aí ele chega, está lá, dando um jeito de esconder a comida, e o anjo do Senhor chega e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente, homem corajoso. E aquilo eu fico imaginando Gideão, eu falo assim, ele está falando comigo mesmo, ou será que tem mais alguém aqui? Né? Ele está falando comigo mesmo? Porque às vezes Deus fala os negócios para a gente fica perguntando, será que ele está falando comigo mesmo? Será que o profeta não errou? Será que isso é verdade mesmo que isso vai acontecer, que o Senhor disse na sua palavra? Mas o anjo do Senhor chegou e falou para ele assim, ó, o Senhor é contigo. Eu estou chegando para você trazendo um recado do céu, para essa aflição sua, essa angústia sua, Gideão, que você está passando, eu vim trazer um recado do céu para você, que o Senhor está do teu lado. Aprenda uma coisa, meu irmão, se o Senhor estiver com você e a maioria, e o Senhor faz a maioria em qualquer situação. Se o Senhor estiver com a gente, nós fazemos a maioria em qualquer situação. O Senhor nunca disse que nós não teríamos lutas. O Senhor nunca disse que nós não seríamos afrontados. O Senhor nunca disse que o inimigo não viria e tentaria cercar o nosso caminho, fazer uma série de coisas. O Senhor nunca disse isso. Aliás, Ele avisou, no mundo você vai ter aflição. O que é afligir? É vir sobre, é causar pressão, às vezes causar algum dano. Na nossa vida nós sofremos pressão, sofremos alguns danos na nossa vida, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Andar com Jesus não é um playground. Andar com Jesus é uma batalha todo dia, sabendo que o maior está conosco e não é o que está no mundo. E aí o Senhor fala para ele assim, olha, você para Deus é um homem valente. Você para Deus é alguém capaz,
que é uma pessoa valente? É uma pessoa corajosa. É uma pessoa que enfrenta o desafio. É uma pessoa que não acovarda. É uma pessoa que olha o desafio na sua frente, para e pensa, como é que eu o venço? Ele não corre do desafio. O tímido nem avança. O tímido foge, o tímido se esconde. Mas o corajoso, ele olha o desafio e fala assim, ok, tem aí um desafio na minha frente. Eu preciso ver como é que eu passo por ele. Ele vai pensar, ele vai criar uma estratégia, ele vai ver como é que ele faz, que rumo ele pega, que armas ele precisa, que elementos ele precisa para vencer aquilo. A gente precisa entender isso, irmãos, no mundo que nós vivemos, que enquanto estamos aqui dentro da igreja, enquanto estamos aqui servindo ao Senhor, a presença de Deus, glória a Deus, tem tudo isso e é bom e vai nos dar elementos e fortalecimento, mas quando você cruza aquela porta para fora, se você não administrar as suas finanças, você vai passar por perrengue financeiro. Se você falar além do que deve, você vai ter que dar conta do que você fala. Se você tratar as pessoas mal, você vai ter que ir lá pedir perdão. Se você não considerar o pobre, a Bíblia diz que Deus não vai ouvir a sua oração. Já parou para pensar na seriedade disso? A Bíblia é muito séria quando diz isso. Aquele que tapa o seu ouvido ao pobre, ao que tem necessidade, orando, Deus não o responderá. Quantas vezes a gente passa pelo sinaleiro e ainda diz que não tem nada, né? Tem alguém pedindo e fala assim, tenho nada. Vai botar insufilme no carro, põe o insufilme mais fechado que tem, para o de fora não ver. Joga comida no lixo e não divide com o outro. Tem roupa lá que está esperando emagrecer faz 5 anos. E não divide com ninguém. Um dia eu emagreço e ando nisso daqui. Então você precisa parar hoje e falar assim, valente é quem enfrenta os desafios da sua vida, deixa para trás aquilo que não faz parte da sua jornada e segue seu caminho em frente. Fala assim, tem um desafio aí, todos nós temos desafios, como pessoas, como igreja, como indivíduo, nesse momento como nação, nós temos desafios. E nós precisamos nos posicionar, irmãos, e dizer, eu tenho uma posição, independente do que vocês pensem, eu tenho uma posição. Eu oro por essa posição e eu creio que o meu Deus, como diz Jó, eu sei em quem eu tenho crido e que por fim ele se levantará sobre a face da terra. Jó tinha uma confiança tão grande no meio das lutas da vida dele que ele dizia assim, ainda que Deus me mate, eu continuo confiando nele. Porque a dimensão da vida dele não era aqui, a dimensão da vida dele passava para a eternidade. O teu céu não é aqui, irmão. O teu céu não é aqui, não. Nós somos forasteiros, passageiros aqui. E a gente vai embora daqui. Quantos estão preparados para ir encontrar Jesus se Ele te chamar essa noite? Amém? A gente precisa estar preparado todo dia, todo momento. Eu não sei quantas vezes eu já escutei essa gente vem orar comigo e fala assim, olha, o Senhor está fechando a tua sepultura. Ainda essa semana eu estava aqui na igreja, um pastor chegou aqui, nunca tinha visto ele, olhou para mim e disse, ó, o Senhor está fechando a tua sepultura, viu? Era para você morrer. E alguém fala assim, você ficou extremamente feliz? Fiquei, porque eu quero ver minhas filhas crescerem, isso e aquilo, mas se o Senhor me levasse, eu sei para onde é que eu estou indo. Não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu faça aquilo para qual eu fui chamado, enquanto eu estiver vivendo aqui na terra. O Senhor olha para Gideão e fala assim, homem valente, eu vim dizer para você uma coisa, eu estou contigo. Eu estou com você.
Irmão, não tem palavra mais poderosa do que essa, de saber que Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Diga isso, o Senhor dos Exércitos está conosco. Põe a mão no peito e fala assim, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele está comigo. Eu não ando sozinho, não. Aliás, a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Você pode passar por lutas, dificuldades, mas você precisa saber quem é que está com você. E o Senhor estava dizendo para Gideão o seguinte: Gideão, presta atenção, homem corajoso, eu estou com você. Mas na humanidade de Gideão, que é igual à minha, que é igual à sua, né? Nós temos aí a nossa bendita humanidade, que tem hora que a gente se desespera, eu também, tem hora que fico preocupado, você fica preocupado. Ele falou, será? E ele resolve pedir para o Senhor fazer uma prova com ele. E vai lá aquela história da lã, né? Ele fala assim, o Senhor está comigo, então eu vou colocar essa lã aqui agora à noite, lá no sereno, o sereno vai molhar em volta e a lã vai ficar seca. Na outra noite ele faz o inverso, em volta vai ficar molhado, ali vai ficar seco e a lã vai ficar molhada. E mesmo o Senhor tendo mostrado tudo isso para ele, ainda o coração de Gideão achava que era coisa da cabeça dele. Você já não teve isso? Eu tive, eu já estou confessando que eu tive isso, gente. Se pessoas chegarem e falarem assim, ó, o Senhor está trazendo uma palavra para você, que o Senhor vai fazer isso, aquilo, outro, e você depois fala, sei não, eu acho que é coisa da minha cabeça esse negócio aí, né? Será que isso vai acontecer? Será que o Senhor vai fazer isso mesmo? Será que Aí o Senhor dá uma terceira demonstração para Gideão de que Deus estava com ele. Um dia Gideão está lá andando no meio do povo e ele escuta 2 sujeitos conversando. E os 2 sujeitos conversando falam, rapaz, eu quero falar uma coisa para você que eu estou meio com medo, porque eu vi a espada de Gideão. O Senhor é com ele, rapaz, esse camarada tem uma coisa de Deus na vida dele. O povo já tentou fazer tudo e não consegue mexer com ele. Ele não é dele. O Senhor é com ele. E ele começa a escutar aquilo que falavam acerca do Deus que ele servia. Não tenha medo. Seja fiel ao Senhor. O Senhor é com você. As pessoas vão começar a dizer, quando aquele irmãozinho, quando aquela irmãzinha ora, a paz chega, o milagre acontece, alguma coisa vai acontecer quando aquele irmão e aquela irmã começam a orar. Lá no seu trabalho, na sua casa, as pessoas precisam olhar para você e vão chegar, em nome de Jesus, vão chegar para você e falar assim, ora pela nossa empresa, ora pela minha vida, ora pela casa, ora por isso, por aquilo, porque sabem a espada que está sobre a sua vida, que é a espada do Senhor, um Deus que ganha todas as guerras. A gente precisa ter isso conosco, irmãos. Onde a gente vai e fala assim, olha, eu estou andando aqui, andando acolá, e eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Você vai viajar e você ora, fala, Senhor, eu vou viajar agora. Senhor, livra a nossa vida. Livra dos demônios do asfalto, livra o carro do prejuízo, do acidente. Livra, Senhor. Vocês me veem orar aqui muitas vezes no final do culto, né? Eu falo assim, sempre, estenda a mão ali, e o que eu oro por vocês? Senhor, abençoa as mãos dos teus filhos, livra-os de cometer a injustiça, e que eles tenham sempre mãos para abençoar. Porque o mundo vai conhecer Jesus pelas nossas atitudes, irmãos. Eles vão conhecer Jesus quando no meio está todo mundo desesperado. E você está dizendo, eu sei quem está comigo. Todo mundo está dizendo, vai morrer. E você fala igual o apóstolo Paulo, ninguém vai morrer nesse barco não, nós vamos chegar lá. Fica tranquilo que ninguém vai morrer. O barco está lá afundando, todo mundo desesperado. E Paulo ora, tranquilo, fica tranquilo, ninguém vai morrer não. Nós vamos chegar lá. Chegou em cima de pedaço de madeira, mas ninguém morreu. A palavra de um homem de Deus traz salvação onde ele está.
Então amanhã, quando você for para o seu trabalho, for para a sua vida, ora, porque Deus é contigo, homem e mulher valente que está aqui nessa noite. O Senhor está dizendo para você, olha, quando Ele escuta aqueles midianitas falando a seu respeito, eu diria para você, naquele momento que ele escutou a palavra daqueles midianitas falando a espada de Gideão, ali Gideão foi convertido. Primeiro convertido que teve nessa história é Gideão naquele momento, quando ele já tinha tido uma experiência com Deus, mas ali o seu coração se converteu ao propósito que Deus tinha para ele. Não, Deus está comigo mesmo, esse negócio vai se resolver. E aí, a mudança de Gideão começa pela sua própria casa. Diga assim, tem que começar na minha casa. Gideão vai lá para sua casa com mais um grupo de pessoas. E uma vez que Deus chamou a atenção de Gideão, Gideão chegou em casa e encontrou lá um altar. Com um monte de coisa lá que o Senhor não agradava. O que ele faz? Derruba o altar, quebra aquele negócio todo, limpa a casa, e dali a pouco os homens chegaram e queriam matar Gideão, porque ele fez aquilo. E aí, meus irmãos, o pai de Gideão entra na história, o Joás. O Joás chega para a turma e fala assim, ó, escuta aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um Deus que não é capaz de se defender de um grupo de pessoas, não merece ser defendido. Segundo convertido. Primeiro converte Gideão, depois converte Joás. E todo mundo ficou quieto. Não tocaram nele, por quê? Porque ele se posicionou diante da sua casa. Ele se posicionou diante da sua família. E eu quero dizer uma coisa para você hoje, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a mudança sempre começa dentro de casa, dentro da nossa família. E a gente precisa entender aquilo que o apóstolo fala, que o marido e a esposa, eles precisam amar um ao outro. Os pais não devem provocar a ira nos seus filhos. Os filhos precisam honrar os seus pais. Você precisa honrar os mais velhos. E hoje nós vivemos uma sociedade que os pais fazem papel de Uber para os filhos. E se o pai pede uma coisa para os filhos, parece um bando de ameba, que não sai do sofá. Quer ver um filho desesperado? Desliga a internet para você ver. Tem crise existencial. Tem crise existencial. Eu trabalho, alguns irmãos sabem disso, que eu trabalho atendendo pessoas e eu falo sempre isso para os pais. Olha aqui, todos os pais que estão aqui para mim, olha aqui para mim. Pai, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você tem 4 compromissos com seu filho, só. Se você fizer esses 4 compromissos, você fez tudo o que você tinha que fazer. E diante de Deus, você vai criar um cidadão de bem. Primeiro, cama e comida. Seu filho não vai dormir na rua, nem precisar comer na casa dos outros. Primeiro é esse. Segundo, estudo. Olha para o seu filho e fala assim, você querendo ou não, uma faculdade você vai me dar. Por quê? O estudo, você está colocando ferramenta na mão do seu filho, para ele ganhar a vida dele lá na frente. Você vai estudar. Terceiro compromisso que você tem como pai, caráter. Um filho seu não pode chegar na sua casa e ver um cobrador lá chamando você de velhaco, de nó cego. Ele não pode ver um desvio moral, barraco dentro de casa. Ele não pode ver isso. Ele precisa chegar em casa e entender que a casa dele é o palácio, é o castelo onde ele se esconde. E você e sua mulher são os responsáveis de manter a paz daquele ambiente. Quarto compromisso, passar a sua fé para o seu filho. Quando ele crescer, se ele quiser seguir, ele segue. Se ele não quiser seguir, você já pôs ele no caminho. Se você fizer essas 4 coisas aqui,
Você fez tudo que você tinha que fazer. Olha aqui para mim. Carro aos 18 anos. Viagem. Celular de última geração. Televisão no quarto. Você usa um computador pauleira, mas compra um computador de 10, 12 mil para o seu filho. Entenda uma coisa. Isso é privilégio dele. Não é direito. Você dá se você tiver condições e se ele fizer por merecer. Estamos combinados? Larga de ser bobo de filho. Não faz uma viagem, não faz um jantar, não leva a esposa para jantar, para dar coisa para marmanjo crescido. Entenda uma coisa, filho é hóspede temporário. Fica conosco até depois dos 20 anos e ainda para ir embora você tem que fazer uma festa, senão o miserável não vai. E quem paga a festa é você. E pensa que eles querem pouca coisa? Quer não. E eu quero uma mesa que tem isso, 52 copos para cima, talherinho. Eu vou provar os doces. Tem 300 doces. Vai viver a vida dele e você fica pagando conta de festa de casamento de filho. É ou não é? Presta atenção. Deus está chamando você de valente. Diz que está com você. Jesus te salvou, meu irmão, mas não te abestalhou não, hein? Presta atenção. Aí vai, o Senhor diz para ele assim, olha, eu vou dar vitória para você. Quantos querem que o Senhor vai dar vitória para nós aqui? Diga assim, o Senhor nos dará vitória. E no dia da batalha, né, se você ver lá Juízes 7, Gideão tinha 32 mil homens. E o exército dos midianitas tinha 135 mil homens. Olha a desproporção do negócio. E se você for olhar assim, não tem lógica militar nisso. Estava 4 contra 1. Era 4 midianitas para 1 israelita. Aí ele faz uma conversa e fala assim, ó, quem quiser voltar para casa, pode voltar. 22 mil foram embora. Aí de 4 contra 1, ficou 13,5 homens contra 1. Se você fosse Gideão, o que você pensava? Deixa eu ir embora com eles também. Você pensava o quê? 22 mil foi embora. Passado esse negócio, o Senhor cria uma história de ir lá beber água. Aí um vai beber água, bota a cara na água e lambe a água como se fosse um cão, né? Lambe a água lá, e o outro dá uma agachadinha, puxa a água e bebe a água assim, ó, olhando. Nessa brincadeira, mais 9.700 foram embora. Sobraram apenas 300. Imagine você, um israelita, tinha que matar 450 midianitas. Era 1 para 450. E o Senhor fala assim, você vai vencer, eu vou dar vitória para você. Fala para o seu irmãozinho do lado assim, mesmo tendo que matar 450, você vai vencer, viu? Fala aí para ele assim, você vai vencer. Diga assim, eu vencerei. Essa batalha não está perdida, eu vencerei essa batalha. Nós venceremos essa batalha, irmãos. Nós vamos vencer isso. E aí, quando eles passam por essa situação, e entenda isso até hoje, muita gente não entendeu essa lição. Porque muita gente está saindo, peitando as coisas, achando que no braço dele vai vencer. Você não vai vencer no seu braço. Você vai vencer com o braço do Senhor, o varão de guerra que serve.
Sabe, o Senhor é o nosso varão de guerra, aquele que vai à frente, que luta as nossas batalhas, que nos defende. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, se você for lá para Jeremias, capítulo 17, o verso 5, vai dizer assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, tem guerras na nossa vida que não é no nosso discurso, não é no nosso braço que a gente ganha, mas é movendo os céus sobre a nossa vida. Tudo pode ser mudado pela oração. Escreve essa frase na sua geladeira, no teu bloco de anotação, escreve lá: tudo pode ser mudado pela oração. Então, quando ele chega neste ponto, e eu gosto muito de Paulo escrevendo aos Gálatas, ele escreve o seguinte: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Todas as nossas batalhas, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Se Deus abriu uma porta, glória a Deus. Se Deus curou, glória a Deus. Se você fez uma boa venda, glória a Deus. Se você adquiriu uma boa nota na prova, glória a Deus. Se teu filho tem sido abençoado, glória a Deus. Se você tem casa, glória a Deus. Se Deus tem estado com você, glória a Deus. Nós temos um costume em casa, em vez de quando a gente está andando no carro, assim, vamos dar 5 glória a Deus, vamos dar 10 glória a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, irmãos. Nós somos tão abençoados, nós temos muito mais do que nós precisamos, nós não merecemos nada e Deus tem nos dado tudo. É ou não é verdade? Então levanta a sua mão assim, dê 5 glória a Deus aí para o Senhor. Vamos lá? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Você está passando no meio de uma luta, de uma dificuldade, aprenda a glorificar o Senhor, não se glorie na força do seu braço, glorie-se na cruz de Cristo. Glorie-se nele, adore Ele, sirva a Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E aí acontece um evento que eu acho muito interessante. Aprenda uma coisa: Deus rejeita. Guarda isso no seu coração. Deus rejeita quem fica em cima do muro. Você sabia disso? Deus rejeita quem fica em cima do muro. No meio dessa luta toda, os soldados passaram em 2 cidades, a cidade de Sucote e a cidade de Penuel. Passaram lá, pediram ajuda, pediram para eles. Sabe o que o povo de Sucote e Penuel fez? Os midianitas já roubaram tanta gente. Se a gente ficar do lado desse povo aí agora, vai ficar uma marca, né? E depois os midianitas vêm atrás da gente, a gente leva surra. Irmão, quanto que a Bíblia, os princípios bíblicos, a fé cristã, princípios de família, têm sido surrados nesse ano aqui. E eu tenho visto inúmeros cristãos em cima do muro, covardes. Não assume a sua posição. Quero dizer para você, Deus rejeita quem fica em cima do muro. O Senhor rejeitou o povo de Sucote, o povo de Penuel. Gideão foi para a guerra, venceu. Quando voltou, ele foi um coro nos homens de lá. Porque é fácil você estar com o povo na hora da festa. É fácil você estar num lugar quando está tudo indo bem. Um dia eu fui fazer um curso e cheguei no curso, estava cada um se apresentando. Eu me apresentei como pastor. Não me apresentei com outra coisa, eu sou pastor. Um dos professores do curso
lá no meio de todos os alunos, debochou da minha fé. Esse povo que usa aquele livro preto embaixo do braço, como se fosse desodorante. Quase que eu falei para ele assim, eu estou pagando o curso. Você não pode falar isso. E me foi dado uma oportunidade para falar nesse curso. Quando eu peguei a oportunidade, o curso falava sobre liderança, sobre você liderar pessoas. E o Senhor me deu uma palavra. E lá no curso eu olhei para todos, inclusive para o professor. Eu disse assim, você pode ter todo o conhecimento do mundo que você tiver. Você pode viajar, estar nos melhores lugares, estar nas melhores escolas, ter os melhores títulos. Mas se você não servir as pessoas com humildade de coração, você não serve para nada. Eu estava lá em Portugal há dias atrás. O diretor desse curso que eu fui fazer estava dando um curso lá em Portugal. Ele sabia que eu estava lá. Ele me telefonou e disse, você pode vir aqui? Eu estou com uma turma e eu queria que você viesse falar. Faz mais de 4 anos que eu fiz o curso. E dentro de um hotel chique, top, lá em Portugal. Eu entro numa sala cheia de empresários, gente dos Estados Unidos, gente da Suécia, gente do Brasil, da África, de outros países, tudo lá sentado. E esse homem falou assim, eu quero convidar meu amigo, pastor Alan. E ele falou assim, há alguns anos atrás, em um curso que eu estava ministrando, ele deu uma palavra e disse, todo líder que não serve para nada. Todos vocês são líderes, eu quero que vocês escutem ele agora. Não fique em cima do muro. Quem fica em cima do muro é rejeitado por Deus. Mas se você se posicionar, Deus coloca o seu nome no vento. E você vai ser conhecido por onde você passar, como alguém que tem princípios, que não nega Jesus, ama a sua palavra e defende os princípios da palavra do Senhor. E aí, você vê que ele vai nessa caminhada, e tem um texto que me chama a atenção, quando Elias chega diante do povo e fala assim, até quando vocês vão cochear entre 2 caminhos? Tem aqueles que são, adeptos do São Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Quando está lá no mundo, você não sabe se ele é cristão ou não. Quando está na igreja, é o santarrão. É o agente secreto. Você anda com ele 20 anos e não descobre que ele é crente, que ele serve a Jesus, que ele ama Jesus. Porque na hora da piada imoral, ele conta junto. Na hora de entornar o caneco, ele bebe junto. Na hora de falar as besteiras, ele fala junto. Aí chega na igreja de glória a Deus, aleluia, aquela coisa, irmão, define. O Senhor diz para você aqui, olha, até quando? E Elias fala assim, se o Senhor é Deus, sirvam a Deus. Se Baal para vocês é o Senhor, então sirvam ao Senhor. Nós estamos numa época, irmãos, de definições. Definições. O Senhor está chacoalhando a árvore da igreja brasileira e vai sobrar aqueles que não estão em cima do muro. E eu queria terminar dizendo para você uma coisa, que bons homens também tropeçam. A gente olha a história de Gideão e vê uma história muito linda. Um homem que tinha medo, o Senhor fala que estava com ele, o Senhor faz com que ele livre o povo de Israel com 300 homens, ele tem uma vivência muito boa de testemunho, ele estabelece justiça, estabelece paz, mas Gideão não era perfeito, tá? Gideão não era perfeito. Quando ele libertou tudo aquilo, o povo foi agradecer Gideão.
E eles levaram presentes para Gideão. Levaram argolas de ouro, levaram pedras preciosas, levaram uma série de coisas. E a gente não entende por que é que ele fez isso, mas Gideão fez uma estola sacerdotal com aquele negócio que ele tinha ganhado. Porque o sacerdote usava uma estola sacerdotal, que era para fazer a ministração dentro do templo. E ele resolve fazer uma estola para ele, sacerdotal, de ouro, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que ele colocou na cidade dele, foi lá e colocou na cidade dele a estola sacerdotal. Né? E ele não sabe a intenção, né? Mas os resultados dessa estola sacerdotal foram evidentes. O povo transformou a estola sacerdotal num ídolo. O povo começou a reverenciar a estola sacerdotal de Gideão. Então, como se aquilo tivesse algum valor místico, alguma coisa naquilo lá. E aquilo fez com que o povo voltasse à idolatria. E o povo novamente vai voltar para a idolatria, novamente vai sofrer e passar uma série de coisas. Eu queria deixar uma palavra para você, cristão. É uma ironia triste isso, sabe? Mas o Senhor da nossa vida é Jesus. Até para os mais exaltados, só teve um mito na história, e ele chama-se Jesus Cristo. Maldito o homem que confia no homem. Tem muito cristão com estola sacerdotal, em cima de grupo musical, em cima de estilo de música, em cima de pastores, em cima de livros escritos. Eu escuto umas pregações por aí que o cara cita 52 tipos de autor que falou isso, falou aquilo, e cita um versículo bíblico. Isso é estola sacerdotal. E Gideão não era perfeito. O homem que está em evidência agora, seja no ministério A, ministério B, o pastor, aquilo guarda uma coisa, é homem. É homem. Teve muitos, se você pegar as histórias das igrejas, teve homens de Deus sinceros, que para sair de uma tradição histórica de uma igreja, pegou um grupo e começou na maior sinceridade, e aquilo cresceu, virou uma denominação, uma grande igreja. E aí Jesus não tinha lugar nessa igreja, porque nessa igreja tinha o rito do homem que criou aquilo. Ele precisava ser valorizado, precisava ser reconhecido. E às vezes a gente, como pastor, prega para você e você fica olhando, mas o pastor X falou aquilo, o pastor aquilo falou aquilo. E lá naquela igreja faz assim, na outra igreja faz assado. Irmão, se preocupe se a Bíblia manda fazer isso. Se a Bíblia mandar fazer, não faz. Se a Bíblia mandar fazer, faça. Não é a igreja da moda. Não é o movimento da moda, a música da moda, o estilo da moda, o pastor da moda. São homens. Tome cuidado para não ter uma estola sacerdotal que vai te levar a uma idolatria gospel. Amém? Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se você olhar para Jesus, você não erra nunca. Amém? Se você olhar para mim, você pode errar. Se olhar para qualquer um dos pastores que estão aqui, você pode errar. Mas se você olhar para Jesus, meu irmão, certeza, firmeza, como diz os meninos, é firmeza, pastor. Você não erra nunca, se você olhar para Jesus. Gideão sempre será lembrado como um exemplo de fé. Sempre. Um exemplo de quem saiu do nada, tornou-se um grande homem. Sempre ele vai ser lembrado disso. E você pode deixar uma linda história para a sua família nos dias de hoje. Eles olharem para você e falar assim, eu posso pedir para minha mãe orar, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Eu posso pedir para o meu pai, eu posso pedir para o meu irmão, eu posso pedir para o meu filho, porque eles vão orar e alguma coisa vai acontecer. Vamos ficar em pé.